Meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje eu estou trazendo a interpretação do Evangelho, o Santo Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho. Pois assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Marcos 3 está nos dizendo, está nos falando acerca da cura de uma dos que tinha uma das mãos aleijada. Está falando da eleição dos 12 apóstolos, a blasfêmia que foi feita pelos escribas e fala acerca da família de Jesus. Marcos 3 diz assim, a cura de um que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez entrou na sinagoga, e estava dali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele, e clamavam dizendo, tu és o Filho de Deus, e ele os ameaçava muito para que não manifestasse. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão cananeu, e a Judas Iscariotes, o que entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebú, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes, por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe,
e estando de fora mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Só até aqui. Só até aqui. Irmãos, em Marcos 3, o que nós podemos analisar? Primeiro nós analisamos que a primeira coisa que se passa em Marcos 3 é que Jesus ele havia entrado numa sinagoga. E o que acontece? Quando ele entrou na sinagoga, dentro de lá havia um homem que tinha uma das suas mãos aleijadas. E esse homem, tendo uma das suas mãos aleijadas, ele foi procurar Jesus para que pudesse curar suas mãos. E aí havia alguns homens que eles estavam observando Jesus. Por que eles estavam observando Jesus? Eles queriam ver se Jesus estaria curando aquele homem no sábado. Por quê? Porque pela lei de Moisés, o sábado é um dia santo que deve ser guardado. O sábado é um dia que não deve ser feita nenhuma atividade. É um dia que deve ser guardado e não para ser gastado no trabalho. Então, se Jesus estivesse trabalhando nesse dia, eles consideravam que Jesus estava desobedecendo. Mas Jesus respondeu a ele: O que a lei diz no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vidas ou não salvar? E logo depois disso, eles se calaram. E Jesus, ele ficou triste e com raiva por causa que eles não queriam ouvir. Aí Jesus disse para aquele homem: Estenda a tua mão. Aí depois que o homem estendeu a mão, Jesus curou ele. E na primeira coisa que nós vemos em Marcos 3 é isso. Jesus estava na sinagoga e um homem que tinha a mão mirrada, que é a mão aleijada, foi ter com Jesus. E Jesus curou a mão dele. E aí nós depois vemos que depois que Jesus fez isso, aqueles homens estavam conversando com os herodianos de uma maneira como eles poderiam matar a Jesus, na verdade, como eles o matariam. E viu uma grande multidão de Jerusalém, da Judéia, da Idumeia, da além do Jordão, e de Tiro e de Sidom. E uma grande multidão ia ter com ele por causa das coisas que eles faziam. E o que acontece? Jesus ele foi ao mar, e aí todas essas multidões foram com ele. E Jesus ele pediu para os seus discípulos que ele deixasse um barco preparado, para que a multidão não ficasse apertando ele. Então ele pediu para os seus discípulos que preparassem um barco na qual ele ficaria ali. E nós vemos como Jesus ele curava muitas pessoas. O que as pessoas faziam? As pessoas sempre quando tinha uma pessoa enferma ou doente, levavam diretamente para Jesus, por causa que eles sabiam que Jesus curava as pessoas. E também Jesus curou várias pessoas e expulsou diversos demônios, no qual dizia: Tu és o Filho de Deus. E eles ameaçavam muito para que não manifestasse. Jesus falava para aqueles demônios que não estivessem dizendo para aquelas pessoas que ele era o Messias. Vemos depois a eleição dos 12. O que acontece? Antes de Jesus ele estar fazendo a eleição dos 12 discípulos, ele fica 6 horas orando. Ele sobe ao monte, ele fica a madrugada inteira orando. Umas 6 horas, Jesus ele ora. Aí depois, assim ele chama os 12 discípulos. O que Jesus queria dos 12 discípulos? Que eles pregassem e que eles tivessem autoridade sobre demônios para expulsá-los e sobre pessoas doentes para curá-los. E isso era que Jesus chamou, e é por isso que Jesus chamou aqueles 12 discípulos. Entre eles estava Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Judas, Iscariotes e Simão, e entre outros. E nós vemos os 4 primeiros discípulos de Jesus foram Pedro e André e Tiago e João, que são os 2 filhos de Zebedeu. Esses foram os 2 primeiros discípulos de Jesus. E a missão deles era essa: expulsar os demônios, curar as pessoas, realizar milagres e pregarem o verdadeiro evangelho.
Vemos também a blasfêmia dos escribas. Porque o que aconteceu? Jesus foi para uma casa e dentro dessa casa estava uma grande multidão, uma multidão tão grande que nem sequer podiam comer pão. E o que aconteceu? Os familiares da família de Jesus pensavam que eles estavam ficando loucos. Então foram até ele para estar indo lá. E os escribas que ali se encontravam disse, esse expulsa demônios só por Beelzebul, o príncipe dos demônios. E aí Jesus, sabendo a intenção deles, diz, um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. E se Satanás subsiste contra Satanás, como poderá subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios, por que expulsam então os seus filhos? Por isso vos digo que eles serão os vossos juízes. E o que acontece? Estão dizendo que Jesus ele expulsava demônios pelo diabo. Beelzebul é o diabo. Então estava falando que Jesus ele expulsava demônios por causa do diabo. Então Jesus ele responde para eles dessa maneira. E Jesus ainda dá um exemplo. Ninguém pode roubar uma casa de um homem forte se não amarrar ele primeiro. Se não dar um jeito nele primeiro. E na verdade vos digo que todas as blasfêmias lhes serão perdoadas aos homens, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo não lhes será perdoada, nem nessa, nem na próxima geração. Porque diziam que Jesus estava com o espírito imundo. E vemos também que depois chegaram os irmãos, irmãs e a mãe de Jesus procurando ter com ele. E aí avisaram Jesus, Jesus, tua mãe, teu irmão e tuas irmãs te procuram. Jesus respondeu, quem é minha mãe e meus irmãos? Aí ele mostrou para aquelas pessoas, em verdade vos digo, que todo aquele que obedece à lei de meu Pai que estás nos céus, esse é meu Pai, esse é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Todos aqueles que obedecem à lei de meu Pai que está no céu, esse é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. O nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém.